A IA não vai roubar seu trabalho, mas com certeza vai mudar o patamar do jogo se você souber usá-la e aproveitá-la de forma mais eficiente. Para você que é founder, dono de empresa ou líder de operações comerciais que faturam mais de 10 milhões por ano, esse podcast foi criado para apoiar a sua empresa a estruturar operações comerciais mais escaláveis e que geram resultados consistentes em vendas. No episódio de hoje, vamos falar sobre o assunto que mais tem gerado dúvidas e interesse no mundo corporativo: inteligência artificial. O papo é sobre como usar IA para obter resultados em treinamentos comerciais. Mas antes de começar, já aproveito para lembrar: se inscreve no canal da Exchange para ter acesso a conteúdos exclusivos e sempre em primeira mão. E hoje estamos muito bem assistidos com duas grandes figuras: Cris Cornell, CEO da Meetrocks, empresa de inteligência artificial para vendas e CS, e Cameli Rabelo, prata da casa, cofundadora da Exchange, especialista em liderança e desenvolvimento de vendas, hiponoterapeuta e autora de best-seller. Cris, Cameli, prazer enorme receber vocês aqui no Clube da Venda Exchange. Uma grande honra estar com dois nomes de peso aqui. E eu sei que é muito difícil, né? Quem está nesse mundo de vendas não conhecer o Cris ou não conhecer a Cameli, mas eu vou deixar aí vocês se apresentarem para o pessoal que está ouvindo a gente, contar um pouquinho breve aí da trajetória de vocês no mundo de vendas. Fique à vontade, Cameli, tá contigo. Boa. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né? Porque apesar de ser um podcast Exchange, é a primeira vez que eu tô sendo convidada para o meu próprio podcast. Então, isso é muito bom, né? Porque eu quero não, e junto com o Cris. Acho que foi uma excelente escolha que vocês fizeram aí de dupla, né? Porque acho que eu e o Cris, a gente vai se complementar muito nesse tema de hoje. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Cameli Rabelo. Sou cofundadora da Exchange, sou hipnoterapeuta corporativa, sou especialista em vendas e liderança, também sou coach de carreira de profissionais de vendas há mais de 10 anos e tive uma atuação muito linear na área comercial, então passei por praticamente todas as posições: PSDR, BDR, executiva de vendas, supervisora, gerente, diretora comercial. Tive a oportunidade, né, eu falo que foi uma grande oportunidade de escalar uma operação que chegou em quase 140 vendedores. Entrei na operação comemorando os 1.000 primeiros clientes, né, na OMI. Fiquei lá durante quase 5 anos, pouco mais de 5 anos. Saí de lá comemorando 65 mil clientes, então essa experiência também ajudou muito, né, nesse processo do que a gente vai conversar hoje aqui com o Cris. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre falo que é sempre uma grande troca, né? Tô na área comercial há quase 20 anos, mais tempo do que eu gosto de admitir, como diria meu antigo CEO, mas a gente está sempre aprendendo, né? Vai ser com certeza uma troca muito rica aqui hoje. Boa, que legal. A casa é tua, Cameli, e se sinta em casa agora oficialmente aí, né, com a gente. Sempre uma honra receber você, ter troca, interações aí com você, como você disse, essa carreira linear em vendas, né? De quem botou a mão na massa, sabe como as coisas funcionam na prática, tem case, tem bagagem. Então, fica à vontade aí, com certeza vai ser um conteúdo muito legal. Cris, cara, conta um pouquinho aí sobre a tua trajetória, quem é o Cris, fica à vontade, cara. Maravilha, muito bom. Primeiro, obrigado pelo convite, uma honra estar estreando aqui com a Cameli, a dona da casa, fiquei sabendo agora. Então, muito honrado de estar participando aqui, estou muito animado para o nosso papo. Bom, para quem não me conhece, brevemente, assim, minha história, eu estou trabalhando com vendas desde 2012. Comecei empreendendo ainda na faculdade, tive uma empresa de transcrição humana de áudio. Depois eu tive uma software house ali, meados de 2014. E a Meetrocks é a minha terceira empresa, né? A primeira empresa é puramente de tecnologia, e basicamente conectou tudo, né? Minha experiência lá atrás fazendo transcrição, só que agora com foco em uma tecnologia proprietária para o português, aplicada para vendas, que era o que eu tinha mais conhecimento ali, assim como a Cameli. Passei ali por todas as posições de vendas, comecei vendendo lá em 2012, e aí fui crescendo e era a dor que eu conhecia,
e aí surgiu o conceito da Mitrox ali, finalzinho de 2018, comecinho de 2019, um pouquinho antes do hype da AI, basicamente com o objetivo de construir uma solução de inteligência artificial para times de receita, né? Então, basicamente, a gente tem uma tese de capturar contexto, né? Basicamente conversas de vendas, seja onde elas acontecem, virtuais, presenciais, por WhatsApp, e gerar aplicações de AI para aumentar a produtividade e gerar dados que antes eram desestruturados, agora estruturados para tomada de decisão, para sales coaching, que a gente vai falar bastante aqui, para tomada de decisões de produto, de marketing. Então, estamos nessa jornada e estou bem animado aí para compartilhar um pouquinho do que eu aprendi, do que a gente vem trocando aí junto com o Exchange de forma bem próxima. Que legal, cara, que legal. Novamente, sejam muito bem-vindos. Com certeza hoje o conteúdo vai ser de altíssimo nível. Vamos falar muito sobre AI, vamos falar muito sobre, né, Sales Coaching, como tu comentou, Cris. Inclusive, já começando aqui as perguntas, a conversa, inclusive se tu quiser comentar, Cris, sobre questão de agregar valor, onde tu acredita que a AI está mais agregando valor, né, no treinamento, no Sales Coaching. Cara, conta um pouquinho pra gente sobre essa dinâmica, como a AI agrega valor nesse fluxo e dentro, falando de vendas, dentro da área comercial. Excelente, muito boa. Acho que é um bom ponto para a gente começar, e eu acho que tem dois aspectos assim que a AI vem mudando como que se opera, né, uma operação de vendas, que uma delas é produtividade. Então, hoje a gente sabe que a maior parte do tempo, né, de um vendedor e até de um gestor é gasto com tarefas operacionais. Eu acho que essa é a grande revolução, que é o primeiro impacto, né, devolução de tempo, né? Então, com mais tempo, a gente muda alguns paradigmas, seja quanto de tempo eu vou dedicar para o desenvolvimento, seja quanto tempo eu vou dedicar para ajudar meu time, e do ponto de vista de você se conectar mais com a realidade. Então, algo que antes era impossível, você ter visibilidade do que está acontecendo com seus conversas com seus leads, conversas com seus clientes, agora isso muda o jogo, né? Então, aquilo que você, como gestor, conseguia ter uma visibilidade ali parcial, né, de 5%, 10% do que está acontecendo, confiar em percepções, opiniões, agora você tem mais proximidade com a realidade, né? E aquela pergunta de o meu problema está na estratégia ou está na execução? Ele começa a ser respondido de um jeito mais objetivo, mais científico, né? Então, toda empresa, muito se falou, não é, sobre os dados, é o novo petróleo, e mais dashboards que geravam mais perguntas e menos respostas, é o que a gente vem mudando, né, vendo mudar isso na prática com AI. Então, todos os níveis, né, do operacional, do tático e do estratégico, né? Do operacional ali é o vendedor que tira a carga operacional para dedicar mais tempo em só aquilo que ele pode fazer. No nível operacional, é um treinamento mais baseado em evidências, né, e na realidade do que está acontecendo, menos opinião, menos achismo. E no nível estratégico é o que está acontecendo com o mercado, o que está acontecendo com a competição, para onde que o produto poderia estar indo, como que eu dialogo com marketing, produto. Então, realmente entender a organização como um órgão mesmo, onde o revenue está ali no coração, ouvindo o cliente e ajudando a tomar decisão. É um pouco dos insights que eu diria aí sobre onde que está agregando o valor, né? Acho que são nesses 3 níveis que eu comentei. Boa, legal, cara. E, inclusive, tu falou um ponto aqui que me chamou a atenção, é sobre essa questão de análise, né, de trazer dados para a mesa, né? Não ter conversas com base em feeling, né? Então, quando tu traz dados, né, aquela famosa frase, os dados, né, atropelam o achismo. E queria até que tu comentasse um pouquinho sobre essa questão de como o análise de conversas, o análise de chamadas, ele desenvolve, né, ajuda no desenvolvimento do time de vendas. Perfeito. Eu acho que existe um ponto, assim, quando a gente vai olhar o diagnóstico, né, de uma operação de vendas, muitas vezes a gente acaba olhando para sintomas e muito pouco para causas raízes. Um exemplo prático disso, a gente vai olhar para uma venda complexa, B2B, que a gente sabe que começa num bom diagnóstico, né, uma boa discovery call. E aí, mas o que é uma boa discovery call? O que é exatamente conseguir ouvir o cliente,
descobrir a dor, chegar no coração da dor de forma rápida, né? Porque a gente em vendas não tem todo o tempo do mundo. Você tem ali um tempo com um C-level, você tem que saber dialogar, quantificar essa dor, e aí você vai começando a ter evidências sobre cada etapa do seu funil e vai começando a apertar as engrenagens para otimizar cada etapa. Geralmente, você sai daquele olhar mais para o final de sintomas do por que eu estou perdendo negócios por preço, por competição, meu cliente ele não viu urgência, o ciclo de venda esticou, muito final de processo. Eu acho que muda o jogo para você olhar realmente nas nuances de cada etapa do funil. Principalmente, né, eu dou esse destaque para o diagnóstico, porque realmente muitas vezes é ali que está o problema. E aí você começa a identificar com base em dados esses padrões. O que é uma correlação entre um padrão de uma conversa que funciona bem, que você diagnostica bem, que você entende a dor, quantificador? Geralmente o vendedor faz mais perguntas, ele ouve mais, ele consegue não falar de preço muito cedo, ele consegue não entrar em aspectos técnicos muito cedo sem antes entender o impacto daquela dor estrategicamente, né, no contexto da organização. E aí você vai começando a criar referência, biblioteca, exemplo, e aí o coaching começa a ganhar força, porque daí não é mais o gestor tendo aquela percepção, aquele achismo de quem está olhando de fora, não, são os dados, né? Boa. Legal, a Camélia aqui, ela tem uma conversão extremamente mais alta, um ciclo de venda mais curto, um ticket médio que ela consegue agregar durante o processo. E olha só, by the way, temos padrões aqui bem claros de cadências, de padrões de discurso, padrões de diagnóstico, padrões de solução, né, demonstrações que não são over feature para diluir a proposta de valor, e aí você pega o time começando a ter mais coachability, né, tomar mais a responsabilidade, porque eu não dependo mais do meu gestor, mas eu tenho as evidências ali ao meu alcance, eu consigo aprender com o top performer e eu consigo fazer o meu próprio processo de evolução baseado em evidências que não são parciais, de evolução. Boa, legal, cara, sensacional. E falando, né, desse apoio que a AI ela dá para a operação, ela dá para o gestor, queria que tu até comentasse assim, como tu enxerga que a AI ela vai ver coisas, né, que um próprio gestor não consegue enxergar. Se conseguir trazer assim esses parâmetros, cara, que mesmo um gestor com muita experiência não consegue enxergar, que uma AI ela vai descobrir, vai fazer esse discovery, vai trazer insights para a mesa. Boa, excelente. Eu acho que tem muita relação com isso que a gente falou de dados que estão correlacionados com o sucesso. Então, é humanamente impossível, né? Você tem um time aí que faz, sei lá, numa venda enterprise ali, 5 reuniões semana, talvez uma operação um pouco mid-market, às vezes 4, 5 contatos com clientes por dia. É humanamente impossível você ter esse olhar a fundo e você começa a confundir, né, o que é causa, o que é efeito dentro da tua operação. Então, assim, exemplos, né? O meu vendedor, que ele termina uma discovery call de 1 hora, super complexa, muitos detalhes, e ele consegue mandar um e-mail de agradecimento 5 minutos depois. Ele faz um business case em 5 minutos. Começa uma demo, uma solution call, fazendo um recap de uma reunião super complexa e marca essa reunião para o dia seguinte. E aí você começa a ver correlação, assim, peraí, meu melhor vendedor, ele segue o processo, que é o mais importante, né? Não adianta você botar AI num processo furado, que senão, né, eu não sei o que é um business case, não sei o que é um diagnóstico, eu não sei o que é o processo, não tenho as referências, mas a partir do momento que eu tenho, eu começo a ver coisas que eu não via. Que Perfeito. Legal, meu vendedor que faz um bom business case, que manda um bom e-mail, que fala menos, que não fala de preço muito cedo, que ele faz perguntas mais elaboradas, ou seja, ele tem respostas mais elaboradas, ele fala mais sobre dor e problema do que sobre solução, é um erro muito clássico, assim, pelo menos eu vejo, a gente, né, fala assim, tem que falar do problema, primeira oportunidade, solução. Benefício. É crônico a dificuldade de você falar sobre problema e falar sobre quanto custa esse problema. E aí você vai começando a ter evidências e você vai direcionando por aí, porque você não passa a ver só 1%, 5%, e passa a ver 100% e começa a ver padrões que
Legal, esse competidor nunca tinha surgido, ele começou a surgir 3 vezes por semana. Ah, e olha só, todos os deals que esse competidor aparece, a gente perde. Pô, olha só, o que eu faço com isso? Pô, eu vou fazer um deep dive, vou entender. A AI não é mágica, falar exatamente os detalhes, mas eu vou começando a lapidar minhas perguntas e começam a virar sinais para que meu tempo de resposta seja mais rápido. Eu posso, pô, vamos fazer um teste de pricing aqui diferente. Vamos ancorar aqui numa pegada diferente. Pô, vamos rodar essa semana e a gente vai perguntar de 1.000 calls que aconteceram essa semana, qual foi a resposta do cliente quando a gente fala do plano Gold XYZ que eu estou testando. Eu não vou demorar 1 mês, 3 meses, numa reunião que cada um vai dar seu palpite ali sobre a percepção. Então são sinais humanamente impossíveis, né, para um gestor conseguir captar e tomar uma ação. Cara, sensacional, muito bom. É isso, quando tu traz novamente a questão dos dados, né? Quando a gente traz os dados para a mesa, ele apoia o gestor de forma estratégica, né? E otimiza tempo, principalmente. A gente sabe que tempo transmite, né? Convertido é dinheiro no final, na ordem do dia. Cameli, trazendo para ti agora, do teu ponto de vista, como é que tu acredita que a AI, ela apoia o líder, o gestor comercial e também, né, o coach, né, sales coach, o sales enablement? Como é que tu acredita que, e qual é o papel, né, da AI, do teu ponto de vista, como apoio para essas duas grandes figuras da área comercial? Boa. Aqui na Exchange a gente usa Meetrox, né? Então, acho que dá para falar como cliente, não só como, né, com a visão de especialista aqui, mas com a visão de usuária. O que acontece? Acho que um dos principais desafios, né, do líder é conseguir estruturar, e aí você parar aqui a figura do líder, a figura do coach, né? Porque aplicar uma sessão de coaching não é a mesma coisa que dar um feedback, não é a mesma coisa que mentorar o liderado. Então, eu sempre gosto de separar nas caixinhas que coaching é um processo de expansão de consciência, né? O coaching, para que você aplique o coaching, você tem que aumentar o teu repertório de perguntas para expandir a consciência do seu liderado. Ele tem que chegar à conclusão de que ele não fez o que deveria fazer. Quando a gente vai para um processo de feedback, aí sim eu estou retroalimentando, né, a ação de alguém com uma determinada resposta, sim ou não, fez, não fez, o que pode melhorar. E no caso da mentoria, de fato, esse líder ele precisa ter conhecimento de causa, né, bagagem para conseguir mentorar. Então, eu vou separar aqui a figura do líder, dando um feedback técnico. Perfeito. E o papel dele enquanto coach, fazendo uma sessão de coaching. No processo de feedback, na minha visão, é que ajuda muito a ter um feedback baseado em fatos e não em opiniões. Excelente. Então, é muito diferente você dar um feedback baseado em opinião e dar um feedback baseado em fato. Vou dar um exemplo prático. Uma vez eu fui entrevistar um candidato e ele falou assim, eu perguntei para ele assim, por que você está saindo da empresa? Por que 3 meses depois você quer sair? E aí ele falou assim, eu quero sair porque eu já percebi que eu não vou me desenvolver com o meu chefe. Eu falei, tá, em 3 meses ele percebeu que não vai se desenvolver? Então o que aconteceu? Aí ele falou assim, eu tava numa ligação e aí eu acabei chamando o lead pelo apelido e ele me deu um feedback na frente de todo mundo falando que não se deve chamar ninguém pelo apelido. E ele falou, eu sempre vendi e sempre chamei as pessoas pelo apelido. E aí, tecnicamente falando, quem é especialista em vendas sabe que chamar o lead pelo apelido funciona? Depende. Depende do perfil comportamental do lead. Se você estiver falando com uma pessoa extremamente influenciadora, se chama Cameli de K, ela vai adorar. Se você estiver falando com uma pessoa executora, dominante, que tempo é dinheiro, direto e objetivo, se chamar de K, primeira coisa que ela vai pensar é em que momento te dê intimidade para me chamar de K, que se nem meu marido me chama de K, por exemplo, né? Então, depende. Só que quando você tem um roteiro, quando você tem um checklist que precisa ser cumprido, quando você tem técnicas claras, por exemplo, na reunião de Discovery, que concordo com o Cris, na minha visão é a mais densa em termos de técnica de venda, ela é muito densa. A reunião de Discovery, você tem, a minha, por exemplo, são 45 a 60 minutos de conversa só técnica. Não tem absolutamente nada na minha conversa que não seja técnica de venda, em 1 hora. Então, assim, quando você tem isso de forma estruturada, o feedback para de ser aquele acho que você não deveria fazer isso.
eu acho que você não deveria fazer. O líder nunca usa a palavra acho, né? Só que ele fala com base no achismo dele. Você não tem que chamar pelo apelido, você não tem que fazer tal coisa. E quando você começa a criar um roteiro de vendas baseado em técnicas pré-estabelecidas com base no que os melhores vendedores fazem, o feedback, ele passa a ser baseado em fatos e não no que o líder acha ou não que deve ser feito. No caso do coaching, minha percepção na prática é que ajuda no processo de escala, porque seria humanamente impossível o líder, por exemplo, assistir o Cris. Ainda foi legal de falar 5 reuniões na semana. Eu tenho cliente que o vendedor tem 5 reuniões no dia. Quando o cara é SMB, faz 5 reuniões no dia. Minha equipe fazia 4, 5 reuniões no dia. Como é que o líder vai assistir todas as reuniões? Não vai. Aí quando ele quer fazer o coaching, o que ele faz? Ou ele pega por amostragem, ou ele pede para o próprio liderado selecionar uma reunião e mandar para ele. Nas duas alternativas, grande problema, porque o liderado acaba selecionando uma gravação que ele acha que foi boa, ele não vai selecionar aquela gravação que está problemática. Se o líder pegar por amostragem, é tipo Mega Sena da virada, né? Pode ser que ele pegue uma ligação, uma reunião que de fato tem insumo para trabalhar, pode ser que não. Então hoje aqui a gente tem esse lado muito positivo da escala dessa, que alguns clientes chamam de monitoria, né? Dessa monitoria, porque pega o meu BDR, por exemplo, quantas ligações ele faz no dia, quantas ligações ele faz na semana, ele tem sessão de coaching uma vez por semana. Como é que a gente seleciona as ligações que vão para a sessão? Pela pontuação. Eu não vou pegar uma ligação que está com nota 95, 100. Eu vou pegar uma ligação que está com ligação produtiva com uma nota baixa. Por que uma ligação produtiva está com uma nota baixa? Foi um problema no nosso discurso ou, de repente, a gente descobriu no meio do caminho que ele estava fora do CP. Descobriu no meio do caminho que não fazia sentido, né? Então, começa a ficar, primeiro, mais escalável, coisa que o líder não conseguiria fazer, acompanhar a pontuação de aderência de discurso de todas as ligações, ele passa a acompanhar todas as ligações e todas as reuniões e poder selecionar a ligação que vai para o coaching, a reunião que vai para o coaching, de acordo com a pontuação baixa que aquele vendedor teve. Porque ali sim a gente tem insumo para trabalhar, né? Sim. Faz sentido. Com certeza. E se eu pudesse até complementar, Cameli, quando tá na mão do vendedor ele trazer a informação, às vezes não necessariamente, como tu disse, ele vai trazer a que a gente precisa analisar, e aí é o tempo dos dois que está sendo investido ali, né? E aí o líder ele tá buscando um ponto de desenvolvimento. E aí 15, 20 dias... um mês depois vai fazer o segundo, depende da rotina que esse líder tenha de desenvolvimento, e muitas vezes ele vai ver algo, cara, tá repetindo a mesma coisa, a mesma falha, não teve uma evolução. Então, assim, é uma grande diferença, né? Quando tu tem ali, como tu disse, uma pontuação com base em dados e uma com base, né, em achismo, que muitas vezes, né, a gente sabe, o achismo ele é sempre falho. E falando ainda sobre tecnologia, essa ferramenta de apoio que é a AI na vida do gestor, mas agora olhando para o lado que o que a gente não consegue, né, transformar, o que ainda, melhor, refazendo a minha pergunta, o que a IA ou a tecnologia ela é insubstituível na operação, que ainda precisa da figura humana, né, da figura do profissional, e o que aí a IA ela potencializa. Se tu fosse dividir aí, Cameli, do teu ponto de vista, o que o ser humano ainda ele é insubstituível comparado, né, a uma AI, a tecnologia? A parte que na minha visão não substitui é essa relação da sessão, da conversa, né? Do líder pegar ali o checklist e ampliar. Porque uma coisa é o vendedor abrir ali o Meetrox e ver, né, o que ele pode melhorar com base numa orientação clara da IA, né? Assim, o que você não fez? O que você fez? Agora, esse processo de sentar com a pessoa,
elaborar perguntas para fazer com que ela pense o porquê que ela não fez. Por que você não aplicou? Que nota você dá? E poder pegar um trecho da reunião, né? Que aqui a gente faz muito isso. Pega um trecho da reunião, assiste de novo esse pedacinho. O que faltou na tua visão? Por que não aconteceu? Por que aquela técnica não foi aplicada? Em alguns casos, a gente vai perceber que não foi aplicada por uma questão de priorização, por exemplo. Acontece muito. O vendedor pegar um lead que tem um perfil muito influenciador, típico, né, nosso do comercial, acaba falando muito e o vendedor percebe que em 60 minutos ele não vai conseguir aplicar todas as perguntas que ele precisa. E já aconteceu aqui, da pessoa simplesmente falar, cara, eu não apliquei porque eu tive que priorizar. Ou eu aplicava essa ou eu aplicava essa pergunta. Mas já aconteceram casos do vendedor falar assim, eu não apliquei isso aqui porque eu não entendi para que aplicar. Eu já tive cliente que o vendedor falou assim, eu não entendi exatamente por que eu preciso aplicar essa pergunta. E aí, como ele não tinha passado ainda pelo treinamento do Jolt, ele não conseguia entender o porquê do J no Discover, porque ele não tinha assistido o treinamento da metodologia ainda. E aí, o líder tem essa capacidade de identificar por que não foi aplicado, o que foi, o que não foi aplicado, e aí, do que não foi aplicado, que tipo de plano de ação a gente pode elaborar juntos. Porque, às vezes, o plano de ação é simplesmente o cara colar um post-it do lado dele e falar, lembrar de usar gatilho de autoridade. Às vezes é simples como isso. Só que, às vezes, não. Às vezes, o plano de ação é assistir de novo uma aula sobre Jolt, assistir de novo uma aula sobre Spin, assistir de novo uma aula sobre PNL, porque o cara está com dificuldade de aplicar a técnica e talvez ele tenha que rever. Às vezes o plano de ação ideal, isso é uma coisa que eu fazia muito, tem uma pirâmide do conhecimento do William Glasser, que eu adoro, né? Que ele fala que é um psiquiatra, que fala que as pessoas aprendem muito mais quando elas põem a mão na massa e principalmente quando elas ensinam as outras pessoas, né? Então 80% do aprendizado é atividade prática, 95% é ensinar os outros. Então, uma coisa que eu fazia muito quando eu pegava, por exemplo, um vendedor que tinha dificuldade com spin. O cara fazia só pergunta de situação e achava que estava aplicando spin. Falou, gente, pergunta de situação e pergunta de BGE. Você não está aplicando spin, você só está mapeando cenário, acabou. Né? E aí tá lá, igual o Cris falou, afoito para falar da solução. Aí ele pergunta, meia dúzia de qual solução que você usa, como é que você faz tal coisa, qual o volume que você tem disso, qual o volume que você tem daquilo, então bora lá, agora vamos falar da nossa solução e como é que vai te ajudar. Quer dizer, ele acha que tá aplicando spin, mas na verdade ele só fez pergunta de situação. Quando isso acontecia, por exemplo, eu criava um plano com o vendedor em que ele teria que estudar o conceito, montar uma aula e aplicar a aula para a turma, no que a gente chamava lá de TED Sales, né? A gente chamava de TED Sales porque era um treinamento de 30 minutinhos, então tinha que ser, não era 18 igual o TED, mas era meia hora todo dia que a gente fazia treinamento. Então aquela pessoa era escalada para fazer um treinamento sobre a técnica, porque eu sabia que ela ia aprender muito mais dando treinamento para os colegas do que eu pedindo para ela assistir de novo um treinamento de spin que ela já viu. Então, minha visão é que assim, a IA pode substituir isso, se o vendedor, por exemplo, criar um prompt e colocar assim, minha avaliação foi negativa no item A, B, C e D. Qual a sua recomendação de PDI? A IA vai fazer uma recomendação. Mas essa relação líder-liderado, essa coisa do acompanhamento, de criar junto, de co-criar, porque eu sempre falo isso, o plano de ação tem que ser criado pelo liderado. Porque se o líder simplesmente cria o plano de desenvolvimento da cabeça dele, o nível de engajamento tende a não ser tão elevado quanto se o próprio vendedor pelo menos achar que ele que deu a ideia, né? Nem que você fale assim, faz sentido para você fazer um treinamento de spin para a equipe, que isso pode... Mas ele tem a sensação de que ele escolheu, né? Então, acho que essa relação humana já é mais, sim, complicado substituir. E até a questão da priorização, né, Camila? Acho que quando tu tem a figura do líder ali do lado, priorizando, né, entendendo quais são os... Cara, o que vai mover ponteiro, né? Porque, como tu disse, eu posso chegar lá e jogar, né, os pontos da minha apresentação e o ChatGPT, ele vai priorizar talvez alguma coisa que não seja o que vai mexer ponteiro na minha apresentação, no meu diagnóstico, na minha apresentação, fazer contraste, enfim, né? Então,
ter uma pessoa ali habilitada nesse papel de desenvolvedor... Na verdade, ela até pode fazer isso. Só Sim. que o problema é que o prompt, se tiver errado, ela não vai fazer. De fato. Porque para ela fazer isso, o vendedor teria que falar onde é que está o gargalo no funil dele, É isso qual aí. técnica especificamente destrava uma determinada etapa do funil. Então, o prompt teria que ser muito bem feito para IA conseguir priorizar, né? E a gente sabe que hoje em dia um dos maiores desafios ainda hoje, né, mesmo em era de IA e de tecnologia, a gente sabe a questão do prompt, ele manda muito, né? Então, tu ter uma ferramenta, né, ter essa assistência e ter um gestor que está olhando para as prioridades ali, o que vai mover ponteiro, no final das contas, né, faz muito sentido. Muito bem respondido, Cameli. Muito bom. E sobre esse momento, inclusive, Cris, agora a pergunta para ti. Nesse momento de desenvolvimento, como é que eu deixo esse momento ele menos complexo, menos burocrático, né? Esse momento de desenvolvimento com o apoio de uma ferramenta, né? Com um apoio de uma Meetrox, né? Esse momento de Sales Coach, como é que ele deixa ele mais fluido, mais produtivo? Excelente, muito boa pergunta. Acho que tem até um exemplo recente que aconteceu agora na nossa própria operação, né? A gente faz isso há muitos anos, né? A gente é super heavy user de Meetrox aqui, mas um exemplo disso, né? De como deixar menos burocrático e até complementando, né, a tua pergunta anterior ali, qual que é o papel do gestor e do próprio vendedor, é muito esse papel de ensinar AI, de botar conhecimento, né? Existe a questão do bom prompt, mas existe a questão existe um conhecimento que não é o ChatGPT ou OpenAI, que foi feito num conhecimento genérico, que vai existir. É um conhecimento que uma metodologia que a Exchange está testando há anos e validando, e esse conhecimento está na cabeça das pessoas. Então, o momento de coaching, ele também é um momento para construir a escala. Né? Não existe mágica. Ela exige dedicação de tempo e um tempo de qualidade. E o exemplo que eu queria trazer, né, recentemente, a gente tem uma prática aqui na Meetrox que a gente chama de Skill Up, e a gente tem uma hora na semana que a gente ouve uma call, né, que a gente compartilha com antecedência, todo mundo da empresa pode participar, e a regra, digamos assim, é você ouvir antecipadamente a call, deixar seus comentários na linha do tempo, no minuto 7 eu achei isso, tive essa percepção, fico com essa dúvida, e quem participou, né, quem fez essa preparação assíncrona, ali no momento síncrono dá seus feedbacks, abre o microfone e pontua o que pensou. E a gente teve recentemente de uma conversa super bacana, assim, era um deal super enterprise, uma negociação com compras, né, bem negociação, assim, momento que não existem tantas situações como essa, né, então tinha uma situação ali muito legal para a gente gerar muito aprendizado. E aí foi um momento de muita troca e, assim, muita abertura, né, muito kimono aberto de todo mundo para trocar ideia do que funciona e o que não funciona. Até eu mandei a call para um dos nossos investidores, que ele é super especialista em negociação, ele fez um MBA recentemente fora. Falei, cara, ouve essa call e deixa seus comentários. Eu fiz meus comentários, todo mundo fez. E a gente foi para uma conversa que elevou muito o nível. Então a gente discutiu, a gente não alinha a agenda da reunião, isso nitidamente no futuro ali da conversa deixou o comprador um pouco mais ansioso. Nesse momento aqui, se a gente tivesse trazido e compartilhado a tela para a gente ficar na mesma página, olhar a mesma coisa, teria diminuído a ansiedade. E teve várias trocas que ali não é AI que vai ter essa percepção, esse feeling, mas todo aquele conhecimento gerado permitiu a gente escalar para, eventualmente, numa futura negociação com compras, a gente fazer um teste de uma hipótese que se eu não tenho um bom alinhamento de agenda, eu não sei o que está no espaço da pessoa. Eu vou começar uma conversa ali, vai passar meia hora, ela tinha uma pauta aqui que não foi endereçada, e ela estava ansiosa todo esse momento. Então, todo mundo começa a entender o porquê das coisas, né? Então, um feedback acionável, eu entendi o que aconteceu, entendi o impacto, e eu sei o que fazer. E a AI vai nos dar os sinais, que, né, a Cameli falou. O que eu vou ouvir? Qual call? De centenas de milhares. Eu vou ouvir essa aqui, que é um deal grande, que foi a terceira conversa com compras que deu certo. Alguma coisa poderia ter dado melhor, poderia ter sido diferente? Não sei, vamos usar o que só a gente pode fazer como seres humanos e vamos imputar aqui os insights para que a gente ganhe escala no futuro. E não tentar pegar um atalho, né, e pedir para o ChatGPT, o que poderia ser melhor nessa negociação?
vai ser o conhecimento genérico do mundo falando assim, você deveria ter sido blá 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 blá, e vira aquela coisa rasa, que não muda o comportamento. Se não muda o comportamento, não muda o ponteiro. Então o papel humano é muito chave mesmo, para melhorar a AI e para as pessoas se sentirem realmente ouvidas e entenderem, né, que vendas é um esporte de performance. Eu sempre falo isso, né, acho que a Camille já deve ter ouvido eu falar, né, o Kobe Bryant assistia, né, todas as suas partidas depois de cada jogo, a Beyoncé também faz isso, todos os grandes atletas, eles se assistem, se fazem core review, eles se colocam nesse lugar de vulnerabilidade porque faz parte do aprendizado. Ninguém vai para... e em vendas é muito comum isso, né? Todo mundo vai para o jogo sem nunca ter treinado bater pênalti. E aí surgiu lá, preciso falar com um C-level aqui que eu nunca falei, que eu não entendo bolhufas e eu não consigo descrever a dor melhor do que ele mesmo, porque eu nunca fiz isso. Mas você poderia ter se preparado. Mas você não consegue se preparar para tudo. E aí ajuda você a direcionar. Olha, tá acontecendo isso, esse competidor tá surgindo mais, se prepare. Tem uma probabilidade maior desse competidor surgir. Não vou estudar todos os competidores, mas esse aqui eu vou mandar bem. Essa persona, a gente tá tendo uma conversão boa. Não vamos perder esse jogo, vamos se preparar bem. Esses casos de bordo aqui, beleza. A gente, com o tempo, vai resolvendo. Então, acho que a AI, na operação de vendas, ela passa, com certeza, por uma mudança cultural de entender o porquê das coisas, né? Se colocar por cima, pulando etapas, né, gera muita resistência e as pessoas, perdi o sentido disso aqui, não gera valor para mim. Sim. Cara, muito legal. E eu pego, né, tanto desse momento, dessa passagem que tu trouxe, como, né, de forma geral, o vendedor ele começa a enxergar esse momento, né, de desenvolvimento, seus coach, cara, como algo produtivo, né? Ele começa a ver valor, inclusive, né, gera até aquela ansiedade boa de, cara, hoje é o meu dia de desenvolvimento. E não aquele momento assim que muitos vendedores, né, quando tu não vai com dados, né, como a gente comentou aqui, vocês comentaram, vai com feeling, vira, putz, nossa, de novo, mais um dia de desenvolvimento com um monte de achismo que não tá me ajudando, né, mover ponteiro. Então, tu transforma esse momento que, né, há um tempo atrás ele dependendo de como era conduzido, acaba sendo um momento assim, cara, aquele momento tenebroso, assim, né, no dia a dia do vendedor. E não, agora ele é um momento produtivo, um momento que agrega valor, que ele sente realmente que ele tá afiando o machado. Exato, e você sai desse exemplo que a Camille falou, né, entrei na reunião, chamou pelo apelido, feedback solto. Passa uma mensagem e não é só uma mensagem, é a realidade. É o gestor preguiçoso, né? Sim. Ele não teve a capacidade de pegar todos os deals, quem é essa empresa, todas as calls, para falar assim, olha só, realmente aqui, eu entendo porque talvez você tenha feito isso, deixa eu ouvir por que você fez isso. Eu acho que isso não é assim. E você dá uma continuidade do contexto completo. Porque esses feedbacks soltos, eles mais confundem do que ajudam, né? Se eu ouvi não posso chamar pelo apelido. Se é uma pessoa um pouco conformada, talvez, beleza, meu mestre falou que não é para chamar mais apelido. E começa um comportamento numa direção errada. E quando o gestor se dedica tempo, né, para fazer algo bem feito, explicar o porquê, o ROI é lá em cima, né? Então, ficar nesse meio do caminho, eu acho que eu estou fazendo seus coaching, muitas vezes é pior do que não fazer e falar assim, olha, realmente não tenho tempo, procura ajuda, né? Contrata um mentor, contrata um curso, faz alguma coisa, porque fazer meia boca, infelizmente a gente vê muito e parece que mais atrapalha do que ajuda, né? Verdade, com certeza. Assina embaixo. Camille, falando sobre rampagem, né? Rampagem de novos vendedores, a gente sabe que naquele momento crítico ali da entrada, né? Fez a contratação, né? Subindo régua sempre a cada nova contratação. Como é que tu acredita ou como é que tu faz, né? Para que a IA, ela agregue nesse momento, né? Que o vendedor precisa acelerar, precisa rampar, mês a mês um novo desafio, uma meta que continua crescendo, né? Que é o natural no mundo de vendas. Queria entender da tua parte como é que tu acredita que a tecnologia AI ela pode agregar nesse momento da jornada do vendedor. Boa. Eu vou trazer uma situação real que a gente está vivenciando hoje. Assim,
Queria muito, na época que eu tinha 140 pessoas no time, ter Meet Rocks para me ajudar, né? Que naquela época era bem, bem difícil. Mas aqui na Exchange tem sido bem legal, porque a gente tem sócios executivos, né, que fazem venda. Então, eu vendo, o Okino vende, só que hoje menos, né? Então ele está mais focado em marketing. E os nossos sócios executivos fazem venda. E sempre que tem uma entrada, né, de um novo sócio executivo a gente teve agora a entrada de uma nova sócia para cuidar da unidade de negócio e treinamento. Uma das preocupações que eu tive foi justamente esse período de ramp-up, né? Porque quanto antes a pessoa performar para a gente, melhor, mais rápido a gente valida se realmente faz sentido ou não dar continuidade à parceria, né? Não é muito diferente de um vendedor contratado. O racional é o mesmo, né? A pessoa tem que ter um onboarding e espero ali num período de rampagem, sei lá, de 3 meses, onde ela tem uma meta, né? Querendo ou não, invariavelmente você tem uma meta, mesmo sendo um sócio, a pessoa tem essa meta. E uma das coisas que a gente fez, que na minha visão deu muito resultado, foi criar uma competição saudável entre sócios. Como é que a gente fez essa competição saudável? Eu já vou chegar no ponto como é que isso impacta em ramp-up. Quando ela entrou, essa pessoa que hoje é responsável pela unidade de treinamento, eu passei com ela todos os roteiros, né? Falei, olha, esse aqui é o roteiro de Discovery, expliquei o roteiro de Discovery, então, ó, técnica tal, qual é a qual é a intenção, né? Tem que ser intencional. Qual é a intenção dessa técnica? O que a gente vai conseguir com ela e tal? Percorremos todo o roteiro de Discover. Depois percorremos todo o roteiro de apresentação de solução e proposta. Depois percorremos todo o roteiro de devolutiva. O roteiro de devolutiva é uma burocra, é negociação, tem negociação, mas também tem uma burocra importante que precisa ser executada. Tem gente que não dá muito... Minha impressão, tá? Que as pessoas não dão tanta atenção, não sei qual é a visão do Cris aí em relação aos clientes, mas eu vejo que as pessoas dão mais atenção à reunião de discovery e não tá errado. A causa raiz do problema tá sempre antes, né? A causa raiz de não chegar na devolutiva tá na apresentação de proposta, de solução e proposta. A causa raiz de não chegar nessa apresentação é um discovery mal feito. A causa raiz de não ter o discovery é agendamento que não tá funcionando. A causa raiz de não tá funcionando pode estar lá na qualidade do MQL que o marketing está gerando, enfim. Então, pensando na causa raiz, é natural que as pessoas priorizem uma reunião de discovery, por exemplo. Mas a reunião de devolutiva ela é tão importante quanto, porque senão você passa o bastão para sucesso do cliente, quadrado, e corre o risco de perder o cliente porque a gente não soube passar muito bem essa venda. Então, eu fui percorrendo com ela todos os roteiros, assim como eu fiz com outros sócios. Só que a diferença é que eu sabia que ela era uma pessoa extremamente competitiva, porque ela já trabalhou comigo anteriormente, trabalhou uns 5 anos comigo. E aí eu resolvi promover. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, a gente usa Meet Rocks. Então, toda vez que você entrar na reunião, ela vai comparar esse roteiro que eu te ensinei com o que você fez. E ela vai te dar uma pontuação. Então, qual é a minha sugestão aqui pra gente criar uma competição saudável? Manda lá no grupo da comunidade de sócios ali que a gente tem a tua pontuação de cada reunião. E aí ela foi compartilhando. Putz, tirei 8, tirei 8,5, tirei 9, gabaritei. Aí o fechamento que ela fez recentemente, ela fez um fechamento na semana passada, e aí ela gabaritou a reunião de devolutiva, ela mandou lá, gabaritei a reunião de devolutiva. Aí os outros sócios falaram assim, então você fechou, né? Ela, óbvio, gabaritei, não teve nada fora de contexto e tal. Então, acho que um ponto legal é que o vendedor, ele termina a reunião, imagina um vendedor que está em ramp-up, ele está ansioso por feedback, ele está roendo a mesa, querendo feedback de todo mundo, qualquer pessoa que aparecer na frente dele, ele pede um feedback. Então, só o fato dele sair de uma reunião e ter uma nota automaticamente feita pela IA, do roteiro que ele deveria ter seguido e o quanto ele teve de aderência, isso já ajuda demais no cara que está rampando. Porque ele não fica esperando a sessão de coaching com o líder dele, ele não fica esperando aquela sessão de feedback, ele não precisa esperar. Ele já tem isso automático, ele já pode criar um plano de ação sem depender do líder. Eu acho que a maior riqueza num período de ramp-up para um vendedor é permitir que ele, de fato,
seja protagonista. Perfeito. Porque protagonismo é uma palavra muito bonitinha. Só que quando o cara não faz a mínima... Eu falo que assim, existe o incompetente inconsciente. O que é o incompetente inconsciente? É o cara que não sabe o que ele deveria saber, coitado. Ele nem sabe o que ele deveria saber, ele é um incompetente inconsciente. Aí você sai desse nível para o incompetente consciente, quer dizer, eu não tô sabendo aplicar, mas eu sei o que eu deveria fazer. E depois você vai para o nível do competente consciente. Cara, eu faço bem, eu sei o que eu tô fazendo. Então acho que a IA, ela permite hoje um vendedor incompetente inconsciente se transformar rapidamente num incompetente consciente para mais rápido ainda rampar e ser um competente consciente. Perfeito. Coisa que antigamente ele depende, putz, meu líder não sentou comigo, meu líder não me deu feedback, meu líder... Quantas vezes eu já ouvi vendedor falar que os problemas estavam mais relacionados à falta de coaching, à falta de feedback, à falta de um ritual do que o protagonismo dele de melhorar. Então, acho que a IA permite uma rampagem mais rápida porque ela dá essa possibilidade do protagonismo real do vendedor. Perfeito. Excelente. Muito bem respondido, Cameli. E falou, né, questão de métricas, e já o bate-bola tá muito legal aqui, pessoal. Então, já vou aproveitar aqui. Cris, eu sei que vocês têm conversado com muitos gestores, né? A Cameli comentou que na Exchange, né, a gente usa a Meetrocks, e eu sei que vocês conversam com muitos gestores comerciais, líderes de operação. Cara, o que tu tem mais visto que os gestores mais têm utilizado? Quais são as métricas que os gestores mais têm utilizados na operação com o apoio da AI para o desenvolvimento, né, do time e da operação? Boa, excelente pergunta. Eu acho que assim, não tem como fugir muito dos indicadores que explicam receita, né? Então, taxa de conversão, ticket médio, ciclo de vendas, alguma coisa pode estar pegando mais fogo que outra, mas muitas vezes é tudo, né? E às vezes existe algo que está puxando a outra coisa. Então, eu vejo muito esse olhar, assim, mas ainda muitas vezes sem muita clareza, né, quais são as hipóteses disso está acontecendo, e eu acho que entra muito naquilo que a Cameli comentou, né, aí vocês são todos vendedores, né, e operam, né, e estão ali no dia a dia, né, até vi recentemente hoje, né, um vídeo do CEO do Brex, né, agora está super em alta, enfim, a notícia, né, que eles foram adquiridos, mas ele comentando, né, sobre uma das grandes mudanças do Brex, né, 3.0, que era essa visão do gestor que consegue navegar nas camadas, né, é o CTO que é muito bom desenvolvedor, é o VP de Sales que conhece muito vendas, então esse aspecto, ele permite que gestores que a gente conversa, que tem essa noção, eles conseguem ir mais no detalhe, isso faz toda a diferença. Então, olha para esses indicadores que eu comentei, mas dão um passo um pouco à frente. Assim, não, minha conversão aqui de discovery para demo, a devolutiva. A minha devolutiva, eu não estou conseguindo usar as informações na minha solution call. Ela está genérica ainda. Eu estou brigando ali entre produtividade e qualidade. Então, eu acho que gestores com mais conhecimento do dia a dia, eles conseguem olhar esses indicadores e ir mais na causa raiz, né? Então, do tipo... eu tenho uma venda complexa, um ticket super alto, e o meu time não consegue construir um business case. E talvez isso esteja impactando a taxa de conversão, ciclo de venda, o ticket médio, e aí você não tangibiliza a dor, você não gera aquela urgência, e você consegue direcionar ali para resolver esse problema que vai cascatear em resoluções de outros indicadores. Eu acho que, de outro lado, eu vejo muito olhar para a produtividade, né? Então, eu comentei ali no começo, né? Enfim, o Salesforce fez uma pesquisa recente, o HubSpot também, e 28% do tempo do vendedor é em tarefas que realmente agregam valor, né? O restante é preenchendo CRM, criando e-mail de follow-up, construindo feedback, né? Fazendo core review, no caso de um mid-manager. Então, eu vejo muito olhar para essa métrica, né? De produtividade. Como é que eu aumento produtividade como proxy de mais reuniões, mais tempo em coaching, mais tempo em tarefas que você consegue... Você perdeu esse trade-off, né, entre qualidade e quantidade.
Então você consegue ter uma qualidade muito alta com baixo tempo, mas você precisa fazer sobrar de algum lado. Então, o olhar da gestão para resolver tempo produtivo e métricas de funil mais específicas para impactar a taxa de conversão, ciclo de vendas, ticket médio, é o que eu tenho mais visto surgindo, né, dos clientes que a gente vem conversando. Boa, cara, muito legal. Inclusive, Cris, eu sei que, né, como a gente falou, né, tu comentou, vocês atendem, né, várias empresas, né, pelo Brasil, e se tu quiser até comentar, claro, não precisa expor marca, não precisa expor negócio, de algum que te marcou, assim, que teve esse impacto, né, sobre essas métricas, né, de ciclo médio, ciclo médio de vendas, conversão, ticket médio, né, onde a AI, ela teve esse impacto, assim. Tu tem alguma aí, cara, que tu lembra dessas várias que vocês atendem? Boa. Tem várias, assim, né? Hoje a gente está com aproximadamente 260 clientes e a maioria de porte grande, né? Então, operações grandes. Assim, de maneira geral, a gente tem visto de 25% a 30% de aumento de taxa de conversão, né? Dependendo do patamar que a empresa está. Mas acho que até no nosso site ali tem um pouco desses cases mais específicos, né? Então, tem o case do Asas, né? Que eles economizaram mais de 2.000 horas do time de enablement, né, com esse processo que a Camille comentou, de check-up call, né, de call review, e isso aumentou a nota, né, então esse pace, né, que a Camille falou, que é a independência do vendedor, é como se estivesse numa maratona, né, com o teu reloginho ali, teu pace está diminuindo, só que bem orientado. Pô, você esqueceu de alinhar a agenda, se você não alinha a agenda, você não sabe a expectativa, o cliente interrompe, você tem que falar de solução, você tem que falar de preço, e as coisas se cascateiam, né, como uma causa raiz, um problema da técnica de vendas. Então você vai dando esse feedback, a nota vai aumentando, o time de enablement consegue ficar fazendo menos tarefa operacional, né, então realmente entrando lá e ensinando o porquê das coisas. A nota, se eu não me engano, nesse case foi de 5.4, que já era um pitch mais maduro, né, mais maduro que eu quero dizer. Muitas vezes a empresa ela não entendeu se aquele pitch ele tem correlação com sucesso, né? E aí às vezes ela tá no escuro, né? A Meetrox ela ajuda muito mais a descobrir se aquilo funciona ou não. Então a primeira etapa lá foi, esse scorecard tem correlação com sucesso, check. E aí a gente viu a nota subindo de 5.2 para 9.4, foi um case super bacana. Eu acho que tem um outro case legal, assim, fugindo de revenue diretamente, mas é o processo de voice of customer. Então a gente tem alguns clientes, né, RD Station, Flash, Caju, enfim, dezenas de clientes que o processo de produto ouvir o cliente, ele foi mudado pelo uso da AI. Então, aquela reunião trimestral que a gente senta numa sala e fala assim, o que o cliente está pedindo de integração? O que essa feature está perdendo do competidor? Percepções mudou totalmente para um processo data-driven de o que está surgindo de objeções, quais são as perguntas mais frequentes por tier de cliente, por ganho perdido. Então, esses são alguns cases assim, que eles são menos de ganho de tempo, mas muito mais na qualidade, numa decisão muito grande, né? Decisão muito grande, a gente está falando de 1.000 desenvolvedores, vocês vão fazer A ou B? Putz, pode custar caro fazer B se você deveria fazer A. Marketing, cara, o nosso cliente ele expressa a dor desse jeito. Ele não fala assim. Essas são as palavras do cliente. Não inventa moda. Não fala do jeito que o cliente não quer ouvir. E vendas, a mesma coisa. Então, esse processo mais estratégico, assim, a gente tem alguns cases. E em vendas enterprise também, eu acho que tem alguns cases legais, porque a gente olha um pouco menos para o padrão do discurso. O padrão do discurso ainda continua sendo legal, sendo relevante, né, impactante nesse pace do vendedor, mas a gente começa a olhar para a produtividade como um elemento mais chave. Então, vendas muito complexas, você faz 15 reuniões de diagnóstico para fazer uma proposta, o processo de construir business case usando o Assistant Rocks, né, que é como se fosse o chat GPT das suas reuniões, você como vendedor, você fazer um bom prompt, né, para você destrinchar quais são as dores, como que o cliente expressa a dor, quanto custa, cenário estratégico que essa dor se conecta. Um vendedor enterprise que faz 15 reuniões para montar uma proposta, ele sofre para fazer isso. E muitas vezes ele, por mais que seja um ticket alto, ele não faz isso. Ele vai para uma reunião genérica e tá toda hora entrando stakeholder, né? Tô falando agora com vocês, na próxima reunião mais 5, depois mais 5.
você tem que recap do contexto. Então, Perfeito. a gente viu muito impacto nessa parte, assim, do operacional mesmo. Fazer uma Champions Letter, fazer um business case bacana, bem feito, sem o trade-off do tempo desse profissional, que ele é caro e é uma tarefa complexa, né? Sim. Acho que esses são alguns exemplos, assim, que eu queria destacar aqui. Sim. E é um erro muito comum, né, Cris? Muitas vezes, falando desse exemplo que tu disse, né, do vendedor que account, às vezes ele se prepara muito para a primeira reunião, vai lá, faz uma call planning, pega todas as informações que o pré-venda gerou, cara, navega por tudo quanto é lugar para conseguir se munir de informação para esse momento. Mas, cara, ao decorrer do tempo das interações, das reuniões, ele já não faz mais a call planning, já não tem mais uma ferramenta de apoio para estar munindo ele de informação para a próxima reunião, que deve estar sendo sempre propositiva, sempre um avanço, como tu comentou, né? Então, cara... Perfeito. E a gente vê muito isso, assim, você até me lembrou um ponto, quando você passa o bastão, né, de uma conta complexa, é muito comum ter essa fricção, né? Você quase que recomeça o processo ali por falta de conhecimento, falta de contexto do cliente. Então, essa passagem, né, do CS, usando todo o contexto de vendas, para ele não dar 3 passos atrás numa implementação, no mapeamento de oportunidade de expansão, né? Você está fazendo uma implementação onboarding, a gente começou a ver cases de acelerar o tempo de upsell. Porque o pessoa de implementação não tem a mínima ideia que o cliente falou lá que ele quis começar pequeno porque ele estava com tal dúvida, né? Muito do jolt, ele estava indeciso, começou pequeno, mas, ele viu o valor, a implementação, ele levantou a mão, vendeu. Se ele não tem contexto, ele deixa passar. É aquela história que acho que a Camille comentou, né? Quando se faz um coach, o papel do gestor no coaching. Ele é ampliar o ponto de visão. Se você pede para um vendedor, ouça a sua call e deixe seus comentários. Ele vai ter uma visão e você vai perceber que, essa pessoa que ela não leu o Challenger Sale, não leu o Jolt Effect, não entendeu o Spin Selling, ela não entendeu por que alinhar a agenda, ela não entendeu como o papel de ficar em silêncio numa call, e ela não vê isso. E aí você, como gestor, você abre o olho. Próxima vez ela vai ver essas coisas. E a mesma coisa numa passagem de bastão, né? Se você não dá contexto para a próxima etapa, ela fica cega e ela deixa passar as oportunidades. Com certeza. E tanto, né, tu, Cris, quanto a Camille comentaram, né, essas falhas no momento da passagem de bastão, que é um momento que deveria estar tudo na mesa, porque é lá onde o time de implementação, o time de sucesso do cliente vai usar isso como métricas de... O que é métrica de sucesso, né, para aquele negócio, né? O que ele entende, né, quem está implementando, que se ele fizer isso, der check, né, e depois conseguir trazer ROI para a mesa, cara, esse cliente não vai churnar, né? Isso é muito difícil, aumenta a LTV, então, cara, é um efeito cascata, né? Exatamente. E aí você, com inteligência artificial, você tira o trade-off, né, daquele CRM que tem 6 campos fechados, porque você, como gestor, o vendedor não vai preencher. Se ele preencher, ele vai preencher qualquer coisa, eu vou conseguir analisar. Então bota aqui um drop-down, checklist de 5, porque 5 é garantido que ele vai fazer, e aí você muda esse paradigma. Você não precisa mais ter... Você pode ter 30. Cada bloquinho de conhecimento que você quer extrair de uma conversa, para você fazer uma passagem de bastão estruturada, que não alucina, você você vira essa chave. E a mesma coisa em ciclos de vendas muito longos, né? Você fala com uma empresa agora, não está no momento, você está nutrindo. Daqui 6 meses você vai falar de volta. É muito comum você ir do zero. Né? E você jogou fora tudo aquilo que... Você pode antecipar a objeção, você pode gerar confiança, você pode fazer um monte de coisa bacana. Sim. Mas se você fizer como sempre foi feito, né, que cada conversa recomeça o jogo, aí você está jogando contra, né? No passado era aceitável, sem tecnologia. Agora, com tecnologia, começa a ficar não aceitável, né? Com certeza, cara. Não faz sentido, né? Não faz sentido não ter tudo bem registrado, anotado e como um gancho para a próxima conversa, né? É isso. Exato. Camille, falando de desenvolvimento, né, de operações de times comerciais, o que tu acredita que o gestor, né, a liderança de vendas precisa parar de olhar e o que eles devem insistir? Não, isso aqui faz sentido, focar nesses pontos, focar nesses desenvolvimentos, e aquilo dali, não, cara, isso aqui é algo que não vai levar a nada, né, não faz sentido. Essa pergunta é
desafiadora, né? O que não vale a pena, o que deveria priorizar. Sim, acho que de maneira geral tem muitos líderes que focam muito num ponto que o Cris comentou, né? Em olhar volume, sabe? Volume de ligação, volume de reunião, volume de... E a gente sabe, até olhando pelo Challenger, né? Que o trabalhador árduo, ele tá em terceiro lugar no ranking. Então, assim, por mais que você seja o primeiro a sair, o primeiro a chegar, o último a sair, e tenha mais produtividade, não necessariamente você é a pessoa que vai entregar o melhor resultado, né? Porque nesse jogo, qualidade conta, não só produtividade. E aí, num cenário onde, vou pensar no melhor dos cenários, que é o cenário com Meet Rocks na sua empresa, né? Num cenário onde você não tem mais esse trade-off que o Cris falou, cara, não precisa escolher uma coisa ou outra, dá para ser produtivo, porque tem muita coisa que a própria IA faz, preenche CRM, enfim. Eu estou tirando um trabalho operacional desse profissional. O que eu deveria focar? Eu deveria focar no qualitativo, né? Eu deveria focar muito mais em olhar taxa de conversão por etapa, ciclo de venda, reduzindo ou aumentando, qualidade do pipeline, se aquele pipeline é real ou é uma cortina de fumaça, né? Taxa de conversão de sal para ganho, quais são os motivos de perda, né? E tentar trabalhar em cima disso para melhorar discurso, para melhorar estratégia, do que ficar olhando quase como microgerenciamento daquele vendedor, num cenário onde tudo isso poderia ser, boa parte, pelo menos, automático, né? E não necessariamente gastar a energia do vendedor. Agora, o que eu, particularmente, acho que o líder deveria olhar, gastar muita energia olhando? Teve uma pesquisa que saiu acho que foi Salesforce, se eu não me engano, que fez, com 5.500 vendedores, que eles chegaram à conclusão nessa pesquisa que os vendedores, eles são 3 vezes mais propensos a seguir um discurso, seguir um playbook, seguir um modelo, quando esse modelo ele é criado a partir dos melhores vendedores. Então, por exemplo, se o gestor fica lá criando playbook, criando roteiro da cachola dele, a probabilidade de pessoas seguirem é menor. Agora, se o líder pega aqui, ó, Adalberto é vendedor, Cris também, Cameli também. Só que dos 3, o Cris é o que tem o melhor conversão de sal para ganho. Mas a Cameli é a melhor vendedora em termos de conversão de discovery para apresentação de solução. Ela consegue levar mais pessoas de um discovery para apresentação de solução. E o Adalberto é muito bom de apresentação de solução para devolutiva. Ele consegue fazer uma apresentação de solução e a taxa dele é muito maior para conseguir levar o cliente para uma reunião de devolutiva para ele dar um feedback. Quando eu começo a assistir a reunião dessas pessoas e criar o roteiro baseado no que o Cris faz, no que a Cameli faz, no que a Adalberto faz, toda outra legião de vendedores, que a equipe tem lá mais 10 vendedores, eles vão seguir exatamente o que a gente faz de positivo. E eles vão estar 3 vezes mais propensos a seguir do que se a gente simplesmente criar da nossa cabeça. Então, na minha visão, o líder tem que gastar mais tempo e energia olhando? O quali nessa hora, né? Que o quant está sendo substituído, boa parte, por uma inteligência artificial. Então, olhar o que os melhores estão fazendo, qual é o discurso que eles estão usando, quais são as técnicas que eles estão usando para criar o prompt na Meet Rocks, que eu tenho certeza que isso acontece, não preciso nem conversar com o Cris para saber disso, que tem líder que não sabe nem o que é GPCT, GPCTBA, Bunch, Spin, Challenger, Jolt, e ele tá lá na implementação, de repente, flegando isso, ó, eu quero ver se o cara tá aplicando isso, eu quero ver se ele tá aplicando isso aqui. Ele nem tem muita noção do que é aquilo, ele tá lá marcando checklist de coisa que ele acha que a IA tem que validar. Ele tá ou não tá aplicando isso aqui? Só que aí a pergunta que fica o teu melhor vendedor aplica essa técnica? É essa técnica que faz tua roda girar, né? E se o líder estiver olhando para isso, ele com certeza vai criar um prompt muito mais assertivo para os outros vendedores do que se ele ficar ali só focando
em microgerenciamento e produtividade e volume de atividades. E muitos se concentram muito, não estou dizendo que não é importante, mas muitos se concentram muito na produtividade e menos na qualidade do discurso. Boa. Mais no processo do que no método. Sim. Eu sempre falo, processo e método têm o mesmo nível de importância. O processo tem que ser seguido, mas o método também, a metodologia também. Boa. Senão o cara vai avançar no funil é fácil, arrastar é fácil. Sim. Né? Arrastar e fechar é que é difícil. É exatamente isso, né? Eu tô olhando a minha jornada de compra ou tô olhando a jornada de compra do meu cliente, né? Então, é isso. E, Cameli, ainda sobre o que não fazer, sobre implementação de uma IA, né, em treinamento de vendas. O que tu acredita que não se deve fazer ao implementar uma IA, né, para treinamento de vendas, para equipes de comerciais? Eu acho que é muito do que eu falei na pergunta anterior, assim, na minha visão, o que não se deve fazer? Sair marcando checklist de metodologias que você acha que o vendedor deveria usar, porque você leu, ou porque você participou de um treinamento com a Exchange, aí a gente falou de 8 metodologias diferentes, o líder vai lá, pra você ter uma ideia, eu assisti uma reunião, só pra você ter uma ideia, do tamanho, da profundidade desse bueiro. Eu assisti uma reunião esses dias de uma sócia nossa, e aí o lead em questão, na hora que ela perguntou assim, quais são as metodologias que vocês aplicam, né? Aí ela falou assim, SPIN e Spiced. Quem conhece as duas metodologias sabe que não faz o menor sentido você aplicar SPIN e Spiced, já que o S do Spiced é o mesmo do S do SPIN. Mesma coisa. O P do Spiced é o mesmo P do SPIN. Eu falei, peraí, como é que ela aplica SPIN e Spiced? Porque tá meio confuso aqui o negócio, né? Já que a metodologia Spiced foi originada, né? Foi criada a partir, né, da origem lá de 1988, que é o SPIN. Então você vê que assim, tem muita gente que simplesmente vomita a metodologia na equipe porque leu, porque estudou, porque fez um curso, porque alguém falou de Bunch, alguém falou de SPIN, alguém falou de Challenger. E eu tenho certeza absoluta que tem gente que simplesmente, na hora da implementação, não implementa pensando no que funciona na operação dele. Implementa com base no que ele conhece de método, que ele já ouviu falar, que ele já estudou, e ele vai lá e marca, compare aqui se meu vendedor está fazendo isso. E em muitos casos, fazer aquilo que ele está marcando não necessariamente é o que vai fazer gerar mais negócio. E aí, para piorar, uma vez que ele implementa errado, a IA está comparando, tá caçando pelo em ovo, que é isso que ela vai fazer, ela vai caçar pelo em ovo. Ela vai procurar uma resposta, ela vai procurar uma pergunta que o vendedor fez que talvez nem deveria fazer. Perfeito. Não faria sentido, estaria fora de contexto aquela pergunta naquele cenário. E, consequentemente, se o líder implementa errado e a IA está comparando laranja com banana, porque ela está procurando pelo em ovo ao invés de focar nas metodologias que os melhores vendedores utilizam, consequentemente, esse líder com certeza vai montar um treinamento com todas aquelas metodologias que ele acha que o vendedor deveria aplicar. Então, para mim, é um problema generalizado. Assim, a falta de conhecimento, eu acho que são dois problemas. É a falta de conhecimento de metodologia por parte dos líderes, e eu falo isso de cadeirinha, porque 90% dos líderes que a gente conversa não conhecem metodologia de vendas. Foram líderes que performaram bem como vendedores, foram líderes que aprenderam sentado, antigamente a gente chamava de carrapato, né? Você ficava de carrapato com vendedor de alta performance. Ele sentou a vida inteira com vendedores de alto desempenho, aprendeu por osmose, mas ele não consegue nem explicar o que ele faz e que metodologia é aquela. Então, junto ao fato de muitos líderes não conhecerem metodologia e, por consequência, acabar implementando errado uma inteligência artificial por falta de conhecimento, e o fato do líder também não ter esse cuidado de montar o roteiro de vendas baseado em quem performa, você vê um problema generalizado. Você cria um problema da IA olhando para a coisa errada e o líder dando treinamento da metodologia errada.
É isso aí. E ainda achar, né, o que tu comentou, né, Camille? Achar que o que servia numa operação, né, como tu comentou lá, que mais de 100 vendedores vendendo para SMB, vai funcionar na mesma operação, né, com outro produto, com outro ICP, com né, um ciclo médio de vendas totalmente diferente. Então, a falta de conhecimento, às vezes... Tem o conhecimento, mas é aquela metodologia queridinha, né? Porque eu aprendi ela, é o que funcionou lá na operação, vai funcionar em outra operação da mesma forma. Vou te dar um exemplo prático. Eu fiquei alguns anos... Eu vendi RP durante quase 15 anos, né? E aí, na última experiência que eu tive, a gente vendia inicialmente para empresas pequenas. Então, o nosso concorrente era Excel, era Tilibra. Cara, Spin Selling descia redondo. Você precisa fazer esforço. Você imagina você perguntar, Cris, pensa aqui comigo, um empreendedor pequeno que usa Excel e usa caderno. Você faz uma pergunta de problema, implicação, em 10 minutos o cara se convence de que ele está fazendo tudo errado, que ele precisa de um RP. Quando a gente mudou o perfil de clientes que a gente começou a atacar para empresas que já utilizavam um RP, o Spin não funcionava mais. Então, eu precisava de um perfil challenger, eu precisava flexibilizar discurso, por quê? Eu não estava mais falando com o dono da firma, eu estava falando com compras, eu estava falando com produção, eu estava falando com financeiro, eu estava falando com vários stakeholders para vender um RP, que antes eu vendia para uma pessoa só, era só ele que comprava. Então, eu tive que flexibilizar o meu discurso para cada área de negócio. Eu tive que controlar melhor o meu processo, por quê? Porque antes eu fazia discovery, apresentação de solução, apresentação de proposta na mesma reunião. Porque era um ticket de R$180 por mês. E aí, de repente, eu tenho que quebrar, eu tenho que fazer o discovery, várias rodadas de demo, cada uma com a sua área de negócio, para depois apresentar uma proposta, para depois ter uma devolutiva. Então, eu tive que ter melhor controle sobre o processo. Tive que o quê? Educar para me diferenciar, porque você não vai fazer um cara que usa um RP dinossauro, mudar o dinossauro dele para um RP super inovador, se ele não entender o que Maria leva. Não tô entendendo. Mas o que Maria leva trocar esse RP? Não é tão simples risco. quanto... É medo. Você vê que é a mesma operação, a mesma equipe, o mesmo software e metodologia diferente por conta do ICP. É isso. E aí, né, vai lá o vendedor, acredita que por um descontinho X R$1.000 a menos, o cara vai fazer a mudança, né? Ou não é isso que vai mudar, né? Muito pelo contrário, né? Sensacional. Muito bem respondido. O cara tem calafrio só de pensar em mudar. Não. Exatamente isso. Aquele legado, né, de anos ali, cara, o time que vai dar, o trabalho que vai dar, horas de implementação, treinamento de pessoal, né? Tem que fazer muito sentido. Então, cara, muito bem respondido. Cris, falando sobre futuro agora, falando sobre futuro de IA, como é que tu enxerga, né, o desenvolvimento comercial se tu fosse colocar no curto, médio e longo prazo? Como é que tu vê o papel da IA no desenvolvimento dessas operações comercial, CS, em curto, médio e longo prazo? Boa, excelente. Acho que assim, eu vejo por bastante tempo esse ganho do espaço da IA como copiloto, né, nesse sentido de reduzir tarefas que a IA poderia fazer mais rápido e melhor para sobrar mais tempo. Eu acho que essa é uma tendência e cada vez mais crescendo na jornada de revenue, né? E conforme isso cresce, eu acredito que numa tendência mais de médio prazo, a gente vai começar a ver um ressignificado das posições que a gente entende hoje. Então, muito mais, talvez, posições fazendo mais partes da jornada, sendo possível ser feito isso, porque ele vai ter mais contexto, ele vai ser mais produtivo. Para quem está comprando, é uma experiência de compra melhor. Então, eu acredito nesse movimento mais de operar a tecnologia do que trabalhar, imputar, né, ser o Excel 2.0, mas sim realmente um parceiro de negócio. Eu acho que isso vai fazer um ressignificado em algumas posições e como que a gente entende a jornada de revenue otimizado para quem compra. Acredito também um pouco, talvez, médio, longo prazo, em algumas situações até curto prazo,
eu acho que a grande revolução, né, que a gente está vivendo, que é a revolução da Workforce Economy, que a gente viveu lá em cloud 20 anos atrás, é uma mudança muito grande que a gente está vivendo, porque agora a gente não está falando mais de um budget de 5% das companhias, mas um budget de pessoas de 70%. Que posições mais com menos valor agregado, ou tarefas, né? Não diria nem posições, mas jobs to be done na jornada de revenue que geram menos valor, simplesmente sumindo e dando protagonismo para a pessoa super potencializada por AI. Então, sei lá, imagine que a pessoa que fazia a lista de prospecção já não faz mais sentido. Um suporte muito operacional para saber onde que está meu boleto, numa camada final da jornada de suporte ali, isso perdendo sentido. Então, eu acho que vai vir esse questionamento de, quais são esses jobs to be done que a AI faz mais rápido, melhor, e super potencializando aquilo que só o ser humano faz. E aí eu acho que isso vai muito ao encontro daquilo que a gente estava falando ali sobre ramp up, né? O que vai mudar, o que vai fazer as pessoas se destacarem. Eu acho que cada vez mais vai ficar evidente a velocidade de aprendizado, né? Qual que é o meu lead indicator, né? Que uma pessoa vai rampar rápido, vai mandar bem. É a velocidade de aprendizado, porque eu, como organização, tenho que aprender rápido. Todo o meu time, por si só, vai ter que aprender rápido. Então, eu vejo a AI tendo esse papel, né? As pessoas que a gente via lá, pessoa de 20 e poucos anos caindo de paraquedas para vender uma coisa super complexa e patinando, sem feedback, etc. Eu acho que isso vai mudar. Você vai entrar aqui com todo o contexto, com exemplos do que é bom e o que não é, né? Você poder essa independência de aprendizado e a IA super te potencializando, e tudo que é tarefa operacional aí vai ter um agente fazendo por você. Então, acho que o futuro vai muito nessa direção, e esse entendimento de revenue como um todo, cada vez sendo possível entender melhor a vida do cliente, e não olhar isoladamente, né? Beleza, você fechou um cliente, mas esse cliente, ele fez um onboarding saudável, ele expandiu, ele tem um bom LTV, o que fez despertar esse interesse, esses dados de toda a jornada, da aquisição, à expansão, à retenção e a ida para novos mercados sendo super acelerada pela IA, né? Coisas que antes não eram possíveis a gente ver e entender, agora é possível a gente ver, entender e agir sobre elas mais rápido. E eu acho que vai ter um movimento muito de empresas que vão se ligar mais rápido nisso e vão aportar conhecimento, né? Entenderam que o jogo não adianta eu botar IA sem ter um processo, ter um método, né? Como a Camille falou. Eu preciso desse fundamento antes. E aí, depois que eu botar esse fundamento, eu preciso dedicar tempo, investir tempo, porque eu acredito nisso. Se você acreditar nisso e fazer isso funcionar, fazendo o looping, né, do conhecimento girar, eu acho que são as organizações que vão sobreviver. Eu acho que as organizações que não acreditam em processo, não acreditam em método, e estão tentando esperar o grande case de ROI, né? Uhum. Estampado na cara, eu acho que talvez possa faltar tempo já no curto prazo. Perfeito, cara. Você me fez lembrar de uma frase de um liderado meu que era líder. Eu não sei com quem. Eu estava semana passada conversando com eu estava entrevistando uma menina que trabalhou comigo para um cliente nosso. Eu fui fazer a entrevista dela para um cliente nosso, e ela tava, um líder que eu adorava era o fulano de tal. E aí eu lembrei agora do Cris falando disso, lembrei de uma frase que ele usava, que eu achava sensacional. Ele falou, cara, ainda tem gente que contrata o vendedor e fala, vai lá, meu filho, escreve teu nome na história. Né? Então, assim, cara, eu tô contratando você porque você sabe vender, vai lá e vende, né? E eu falo que esse é o maior erro que um gestor, que um fundador de uma empresa pode cometer, né? É contratar um vendedor e falar, vai lá, meu filho, escreve teu nome na história. Porque se tem uma pessoa que tem que ter o playbook na ponta da língua, o fundador da empresa, o head de vendas, primeiro a liderança. Depois você contrata vendedor e você ensina o vendedor como vender o seu produto, como vender o seu serviço. Perfeito. Porque esse esquema aí, as empresas que, concordo com o Cris,
estão nessa vibe de contrata vendedor, escreve o teu nome na história, estão fadadas ao fracasso, gente. É isso aí. Em outras palavras, ela está falando que o aprendizado organizacional não vale nada e, né, as consequências não são tão rápidas para serem vistas, mas elas chegam, né? E precisa crescer time, você dependência, enfim, essa história a gente já cansado de ouvir por aí. Uhum. E aí, e às vezes ele acaba se enganando, né? Porque você imagina que, de fato, tem vendedores que, cara, escrevem seu nome na história mesmo. Se ele não tem um líder que dá o playbook, entrega, ele vai dar os pulos dele e vai entregar. Só que aí, numa dessa, o gestor acha, dá para contratar mais vendedor, porque é só replicar aqui, sentar do lado do fulano e replicar o que ele está fazendo. E não é tão simples quanto parece, né? Então, se você não tem processo, você não tem método, você não tem playbook, você vai escalar besteira, para não falar outro nome. E sem falar... Você vai acelerar o problema. Exatamente isso. E sem falar que o próprio vendedor, ele não enxerga o lugar como né, o point de desenvolvimento, né? Cara, vou aproveitar essa oportunidade, essa passagem aqui, porque, cara, olha essa empresa, olha que cultura fantástica de vendas, né? Cultura de desenvolvimento, né? De aceleração de carreira. Eu entrei aqui, cara, já tô aqui, né? Então, é enxergar a empresa como uma universidade mesmo, né? Independente do momento de carreira que o vendedor tá. Se tem uma coisa que afasta vendedor bom, é ele sentir que ele é o mais inteligente do pedaço. Verdade. Se ele sentir que ele é o mais inteligente do pedaço, ele fala, cara, aqui não é meu lugar, não. É isso porque aí. Vou emburrecer. Ao invés de eu me desenvolver, eu vou emburrecer. É capaz de eu esquecer o que eu sabia. É isso aí. Então, tem que ser, de fato, um ambiente onde as pessoas de alto desempenho sintam que estão se desenvolvendo constantemente. Perfeito, perfeito. Galera, episódio de hoje tá fantástico, conversa muito boa, né? Eu ficaria aqui mais algumas horas ainda conversando com vocês, absorvendo muito conteúdo rico, muita experiência, né, devido à bagagem de vocês dois. Mas estamos na reta final e já aproveitando, Cameli, que tu tá com a palavra, se tu, né, fosse recomendar, né, dar uma recomendação para o líder, para o gestor comercial que assistiu a gente aqui, né, e sair amanhã já replicando, né, o que tu acredita no teu ponto de vista, o que faria sentido pegar e extrair de todos os temas aqui que a gente conversou para ele sair e replicar já amanhã algo de concreto. Boa. Vou dar uma dica de ouro para você que está assistindo a gente agora. Autoconhecimento é vida. Boa. Se você tem plena certeza e clareza de que você é um competente consciente, você parar entre o competente consciente e o não. Se você é um competente consciente, a primeira coisa que você vai fazer saindo daqui é assistir às reuniões / ligações dos seus melhores pré-vendedores, dos seus melhores vendedores e criar um roteiro. Você vai criar o roteiro inbound, o roteiro outbound, o roteiro de discovery, o roteiro de apresentação. Você vai criar todos os roteiros de todas as etapas do processo comercial. Primeira coisa que você vai fazer. Só que você não vai criar roteiro só transcrevendo o que o cara fala, não. Vai criar o roteiro e vai entender. Isso que o cara fez é o quê? Pergunta de situação. Isso que ele fez foi o quê? É uma pergunta de problema. Tô facilitando para quem conhece o Spin, que é o mais fácil. Isso que ele fez foi uma pergunta de implicação. Você vai categorizar ali no teu roteiro o que foi feito e qual técnica foi aplicada. Isso é a primeira coisa que você vai fazer. Depois que você fizer isso, aí você vai bater na porta do Cris e você vai escalar o negócio, implementando o roteiro na IA, para que a IA faça o trabalho braçal de monitoria de todas as reuniões, para que você, de fato, gaste seu tempo com coaching e não com monitoria de ligação e reunião. Agora, se você sente com seu autoconhecimento que você não é um competente consciente, que talvez você seja em metodologia de venda, não estou falando em liderança e gestão, porque às vezes você pode ser a sumidade em liderança e gestão, mas em vendas talvez não. Se você não sente que você tem conhecimento, habilidade em técnicas de vendas para conseguir dar nome ao que os teus melhores vendedores estão fazendo, se você é um líder
que manda bem em liderança e gestão, mas na prática você não consegue identificar uma técnica de programação neurolinguística que foi aplicada, uma técnica de qualificação que foi aplicada, uma técnica de negociação que foi aplicada. Se dessas palavras que eu falei aqui para você não sabe se é de comer ou de beber, ou se é de passar no cabelo, spin, challenger, jolt, backtracking, espelhamento, escutativa, BATNA, valor de reserva, ZOPA. Se metade das palavras que eu falei, você fala assim, eu não sei se é de passar no cabelo, sugestão. Amanhã, ao invés de você tentar fazer o seu roteiro sozinho, contrate uma empresa especializada, e não estou puxando jabá para Exchange, não. Você pode contratar quem você quiser. Exchange é uma alternativa no mercado, mas contrate um terceiro para montar o seu playbook e aí, na sequência, bate na porta do Cris. Boa, maravilha. Muito bem respondido, Cameli. Cris, a mesma pergunta. Se tu fosse recomendar para alguém que ouviu a gente aqui, ouviu a Cameli, né, acabar de falar todos os pontos que ela trouxe, que você também trouxe aqui de bagagem, de experiência, para o líder, para o gestor comercial, ele sentasse amanhã na cadeira dele e fosse replicar, o que tu recomendaria? Perfeito. Pô, depois dessa recomendação da Cameli, que foi completíssima, né, assino embaixo, faz muito sentido. Acho que de forma complementar, assim, eu traria a provocação muito nessa linha de adquirir conhecimento profundo, que talvez seja o que falte para dominar de verdade, né, e realmente mudar essa chavinha na cabeça de se eu preciso que meu time, eu quero ser um líder, que meu time confia no processo, confia no método, confia na AI, eu preciso confiar em mim. E aí, coisas práticas. Pô, eu estudo muito vendas, porque eu gosto e eu sei que é difícil e eu não subestimo e eu me coloco nesse lugar de aprendizado. Pô, eu li 4 vezes o Jolt Effect, eu li 5 vezes o Spin Selling, o Field Book do Spin Selling, o Challenger, né? Criei treinamento, me expus, fui dar treinamento, fui explicar coisas que eu me sentiria desconfortável. Criei checklist baseado... Eu assisti entrevista no YouTube dos autores dos livros, assisti entrevista de gente criticando os métodos, falando que é tudo besteira, que é tudo para vender consultoria. Então, realmente, se provoque para ter essa paixão por método, por processo, por AI, né? Crie seu agente, se mova, né? Comece pequeno, não precisa começar gigante, né? Acho que as dicas que a Cameli trouxe são perfeitas. Pô, busca esse conhecimento. Pô, não tenho confiança. Pô, contrata um especialista que vai transferir esse conhecimento mais rápido. Existe um trade-off de tempo, mas o ROI é muito grande, porque a Cameli comentou, né? 90% dos gestores não sabem nada. Então, o Brasil, em geral, assim, eu digo Brasil porque acho que Estados Unidos tem uma cultura de vendas mais valorizada ou mais profissional, talvez, e no Brasil não, então é um oceano azul. Você se destacar aqui é um oceano azul. Você buscar conhecimento, você elevar a barra, né? Olhando vendas como performance, dominando o método, dominando o processo. Então, acho que a minha provocação seria essa, buscar exchange, ou enfim, conhecimento sobre isso, buscar trocar ideia com quem está construindo AI, né? Eu acho que pode não ser o momento de comprar, mas vale ser questionado, ser provocado por quem está, talvez, nessa divisão de inovação, que acho que são provocações que a gente tem que se fazer, né? Qual que é o nosso papel como gestor no futuro com tudo isso mudando. Mas uma coisa que não vai mudar é a importância do conhecimento e da capacidade de gerar essa confiança para o time. Excelente, excelente. Gente... Só pra gente fechar com chave de ouro. Perfeito. Aqui, vai lá, Cameli. Adalberto, porque o Cris levantou a bola, eu sou obrigada a cortar. Ele falou do trade-off aqui, que é tempo. Cara, eu vou trazer um case real pra galera que tá assistindo a gente, pra vocês conseguirem tangibilizar essa coisa do tempo, como que isso pode impactar uma operação. Um dos nossos clientes, eu posso citar, porque inclusive tem vídeo de depoimento, enfim, é a Contato Seguro. A Contato Seguro é uma empresa pioneira e referência em canal de denúncia no Brasil, né? Eles têm mais de 3 mil clientes. E, se vocês terem uma ideia, quando a Contato Seguro contratou a Exchange, a equipe performava já. A equipe já estava performando bem.
Só que qual foi o desafio? Em 2025, eles precisavam entregar um número muito acima do que, historicamente, eles entregavam. E eles precisariam contratar mais vendedores. E eles precisariam replicar o que os melhores vendedores faziam. Só que os melhores vendedores eram os gestores. E o desafio é, como é que eu replico o que eu faço? Eu não sei. Eu não sei explicar o que eu faço, eu só sei que eu faço bem. O cara tem que fazer igual, né? Como é que eu vou replicar? Contrataram a Exchange no meio do projeto, metade do projeto, a gente gravou um vídeo de depoimento com eles. Eles já estavam com 27% de incremento em relação ao ano anterior. No meio do projeto, 27%. A nossa média é de 30 a 40% de incremento no projeto de aceleração da Exchange, que é a construtoria, né? A Exchange ela atua tanto com treinamento quanto construtoria. Metade do caminho. Quando virou o ano, eles fecharam com um crescimento de quase 40% e foram vendidos para a Starion, que é a maior empresa de tecnologia de Floripa. Então, assim, vamos supor que meu excelentíssimo cliente falasse assim, vou matar no peito, vou fazer sozinho. Poderia dar certo? Poderia dar certo. Mas, como o Cris disse, o trade-off é o tempo. Poderia levar mais tempo do que eles tinham para entregar aquele resultado, para fazer a operação que fizeram. É isso aí. E aí a gente vê como o desenvolvimento e a tecnologia, né, aliados, eles impactam diretamente na estratégia do negócio, né? Então, a aceleração, inclusive, né, de um exit, por exemplo, né, de uma venda, teve impacto direto no pacote de desenvolvimento que foi replicado. Então, sensacional. Baita história, baita case. Gente, como eu disse, eu ficaria aqui mais algumas horas conversando com vocês, mas infelizmente vamos chegando ao final do episódio de hoje. Foi uma grande honra receber vocês dois aqui no Exchange, no Clube da Venda Exchange. Vocês são, né, da casa, fiquem à vontade quando quiserem voltar. Cameli, Cris, novamente, muito obrigado. Foi enriquecedor. Com certeza vai gerar um conteúdo de grande valor aqui que vai ajudar muita gente. Muito obrigado, Alberto. Obrigado pela super condução aí, adorei o papo. Cameli, de novo, obrigado pelo convite, adorei a conversa, ansioso aí. Obrigada, Cris. A próxima a gente marca tomando um chopp. Fechou, essa eu gostei. Boa. Boa. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado.